Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com a Luciana, leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo, um dia super abençoado, maravilhoso e produtivo para você, assim como desejo que seja o meu. Gratidão, universo. Bom, para você que está chegando aqui agora, nós estamos fazendo o estudo e a leitura desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Como eu sempre trago de uma maneira muito resumida, é uma ferramenta que se trata de espiritualidade e ela ajuda você a compreender os seus pensamentos, a olhar para dentro de você e entender de fato quem você é e o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, qual a percepção de fato que nós temos dele. Já para começar, né, o título da lição, acho que tanto o título da lição como do livro texto também é pancada. Porque ontem eu trouxe essa questão, né, na lição de ontem, de dois pontos. Quando a gente se olha como corpo e quando a gente se olha como espírito. Inclusive até no texto de hoje, que chama Olhar para Dentro, que é a seção 7 do capítulo 12, a Luciana traz uma coisa muito interessante, uma analogia. Tem coisas que talvez a gente não acredite, mas a gente sente que elas não conseguem visualizar ela com os nossos olhos, mas a gente sabe que elas existem. Um exemplo, né, é a energia elétrica, a própria internet. Você sabe que tá lá, que ela tá movimentando, tá fazendo aqueles aparelhos girarem, mas ela não é visível. Mas você sabe que ela existe, porque você vê os efeitos, o próprio vento. Você sabe que você não consegue enxergar ele, mas você consegue ver os efeitos dele. Então, às vezes a gente olha muito para as coisas externas e esquece de olhar para dentro de nós. E eu acho muito bacana, né? Essa leitura do livro texto de hoje está muito interessante, que chama Olhar para Dentro. Então, convido você a ouvir essa lição, a ouvir o livro texto, né? Essa sessão. E também aqui com a lição de hoje, vamos ver o que reserva para nós, né? Que o título da nossa lição hoje é Eu Sou um Espírito. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um convite, se você gosta desse tipo de conteúdo que trata de espiritualidade, se você está buscando a sua evolução, se conhecer melhor, eu te convido a você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para aquelas pessoas que também estão buscando esse mesmo desenvolvimento, tá buscando aprender mais de si mesma, que eu acho que uma das grandes questões que nós temos é parar para estudar sobre nós mesmos. Às vezes a gente estuda tantos assuntos, né? Mas graças a Deus hoje tá muito em alta essa busca das pessoas por aprender de si mesmo. Não é uma regra geral, tá? Mas todo mundo que tá buscando tem encontrado. E eu acho uma outra questão que eu achei muito bacana também, no livro texto de hoje fala, a Luciana trouxe até essa questão. Eu até anotei aqui, ó. Você vê aquilo que acredita. E experiencia aquilo que você aceita como verdadeiro. Quantas vezes a gente acredita na energia elétrica, não acredita? Porque a gente sabe que vê ela funcionar, vê os efeitos dela. E quando algo acontece na nossa vida, que a gente estava condizendo, né? A gente estava vibrando, mandando essa energia, a gente passa a ter esse nível, esse aumento de fé, principalmente em situações que são mais desafiadoras, né? Situações que mexem com o nosso cotidiano. Então, tudo que é percebido nesse mundo é de acordo com o que a gente pede. Então, se eu verdadeiramente olho para dentro de mim e peço, eu vou vibrar nessa energia, então vou começar a me conectar com as pessoas certas, as situações certas vão começar a ocorrer na minha vida. Então tudo tá quando eu começo a olhar aqui de dentro para fora. E eu quebro, né, essa ilusão de que olhar para fora é o de fato que tá acontecendo na minha vida. Que o mundo externo influencia aqui dentro, sendo que é totalmente o contrário. Um outro exemplo muito bacana que ela trouxe é o seguinte. Isso principalmente funciona com mãe. A mãe fala, não faz isso aí não que vai acontecer isso. Aí você vai lá de fato e acontece aquela situação. Mas por que talvez acontece? Porque você toma aquilo que a pessoa falou como verdade.
E esse processo, né, de aceitação das verdades, do que as pessoas falam, dessas vibrações, são todas energias que nós mesmos mandamos e recebemos, escolhemos receber. Então é tanto uma questão de você saber o que você envia e você também interpretar o que você recebe. Então tá tudo dentro desse contexto de olhar para dentro de nós e olharmos para dentro de nós como um espírito. E é a percepção de fazer isso que é o que nós vamos tentar compreender hoje, né? Trazer essa compreensão através da nossa lição. Inclusive, já vou deixar o título aqui na tela para vocês. Lição 97, Eu sou um espírito. E de fato, nós somos espírito. Então, quando a gente olha essa percepção que a gente tem de nós como corpo, a gente já está equivocado. Porque se eu me vejo como corpo, quem controla o corpo? Quais os efeitos do corpo sobre o espírito? Então, será que é o meu corpo que domina meu espírito ou o contrário? A minha vontade, os meus desejos, a minha pulsação, a minha garra de falar, não, eu tenho que fazer, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou projetar minha vida. Então, é essa a grande sacada aqui da nossa lição de hoje, acredito eu, né? Então, vamos ler aqui pra gente entender e mudar, ver como que a gente vai mudar a nossa percepção sobre esse tema. A ideia de hoje te identifica como o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade dividida, nem pode tecer fatores opostos na unidade, apenas declara a verdade. Pratica essa verdade hoje com a maior frequência possível, pois ela trará a tua mente do conflito aos quietos campos da paz. Nenhum calafrio de medo pode entrar, pois a tua mente foi absolvida da loucura, soltando as ilusões de uma identidade dividida. O que ele traz aqui, né? Quando eu me coloco nessa posição de achar que eu sou o corpo, eu tô meramente me dividindo entre o meu ego, que é o meu corpo, e o meu espírito. Sendo que a gente já tem a plena convicção que esse corpo físico é limitado, ele vai cessar uma hora, ele vai voltar para da onde ele veio, do pó. E o nosso espírito? Onde que o nosso espírito tá? O nosso espírito, eu acredito que ele é muito mais além, ele é muito além desse plano que a gente vê, que a gente traz aqui. Mas como a gente trouxe, levantou, isso é muito importante a gente lembrar, não é que o corpo não é importante. Ele é a expressão do nosso espírito de manifestar toda essa glória que Deus colocou dentro de nós. Tudo que Deus plantou, Deus criou. Somos co-criadores. Aí vem os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Vem o Espírito Santo incomodando, trazendo essas questões dentro de nós, nos consolando aqui nesse estado físico. Então eu começo a olhar de fato eu como um espírito. Então quando eu tenho essa percepção, o meu corpo, ele vai ser uma ferramenta de representatividade, de jogar para o universo toda essa frequência, toda essa energia de que o meu espírito emana. E quantas vezes a gente, né, é abafado, às vezes por crenças limitantes, que são meramente ilusões. E a gente deixa de entregar o nosso potencial, de ser quem a gente é de fato, por conta de medo, de dor, e isso desloca a nossa conexão com o nosso Criador, com Deus. Então eu não posso ficar nessa divisão, tenho que soltar dessas ilusões. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser, o Santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada à sanidade. Tu és o Espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és o Espírito que completa a Ele mesmo e compartilha a sua função com o Criador. Ou seja, nós compartilhamos a nossa função com o nosso Criador. Que a nossa função é o quê? Unicamente a salvação. E quando eu vou ver a salvação? Quando eu tenho a compreensão de que eu estou em espírito, eu estou em verdade. Em espírito e em verdade. Porque, consequentemente, eu estou em paz, eu estou no amor, eu estou na luz, eu estou nesse movimento da real compreensão de quem eu sou, do meu ser. Quando eu fecho e olho para dentro, eu tenho que parar
A grande ideia é que a gente parar de olhar para fora. Fecha seus olhos, olha para dentro de você. Procura as respostas. Tenha sensibilidade. Às vezes a gente... Uma outra coisa que a Luciana traz também no texto aí hoje, que combina muito com o que a gente vai falar hoje, é... A gente pede, mas não tem a sensibilidade de ouvir a resposta. Porque a gente ainda tá nessa divisão. E às vezes a resposta tá numa coisa tão simples que eu tenho que estar atento a perceber esses movimentos para mim abraçar as respostas do meu ser, as respostas que Deus está mandando para mim. Como que eu vou ouvir se eu não tenho essa sensibilidade? Tô preocupado demais. Então eu tenho que voltar atrás e exercitar melhor, com mais eficiência, essa questão. Hoje tentamos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas a consciência, é trazida para um pouco mais perto, pelo menos. Às vezes 1000 anos ou mais são poupados. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz o uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último. O primeiro que é o último, pois é um só. Olha que interessante isso, né? Ele fala aqui dessas questões, a vida é um milagre. Quando eu consigo perceber isso, o primeiro milagre da vida ele está trazendo aqui, que é a salvação, e o último também. Então, se eu tenho essa compreensão de que eu sou um espírito, que os milagres são um direito meu, do meu ser, de olhar, quando eu olho para dentro de mim, eu começo a manifestar de forma muito mais iluminada o que está ao meu redor, o que está externamente, porque eu estou vibrando em energias, em frequências muito mais altas. E realmente sabe quando você pensa em uma pessoa, acontece muito isso? Eu tô pensando, aqui na loja é muito assim que acontece comigo. Tô pensando no cliente X. Ou ele liga, ou ele tá na loja, ou ele mandou uma mensagem. Coisa mais engraçada que tem. Por que isso? Porque eu tô vibrando nessa energia. Então, as frequências, às vezes a pessoa também tava pensando em mim. Então, a frequência casa. E o universo entrega muito isso. Então, por isso que a gente tem que sempre estar atento a essas frequências, a esses pequenos milagres, inclusive o de ouvir as respostas do que nós pedimos, dos que nós perguntamos. Às vezes a gente pede e Deus está aqui entregando, só que a gente não está vendo a resposta, não está tomando, não está expressando, externalizando essa resposta. Então esse é um ponto também que a gente tem que abrir bem os nossos olhos espirituais, tá? Não os olhos externos. Tu és o espírito em cuja mente habita o milagre no qual todo o tempo para. O milagre no qual 1 minuto passado usando essas ideias vem a ser um tempo que não tem limites e não tem fim. Dá então esses minutos com boa vontade e conta com aquele que te prometeu depositar a intemporalidade ao lado deles. Ele oferecerá toda a sua força para cada pequeno esforço que fizeres. Dá-lhe os minutos que ele precisa hoje para ajudar-te a compreender com ele maiúsculo, tá? Com Deus, que tu és o espírito que habita nele. E através da sua voz chama todas as coisas viventes. Oferece a sua vista a todos aqueles que pedem e substitui o erro pela simples verdade. Ou seja, abre seu coração, abre seu espírito, se entrega. Eu falo para vocês que por mim eu tô ficando... Cada lição que a gente avança, eu me vejo dando um passo à libertação. Ainda tem coisas que eu sei que precisam ser mudadas, mas é aquele processo de aceitação, de quebrar a crença, de cada vez mais diminuir o ego. Por isso que nós sempre vamos estar em progresso, sempre vamos estar aprendendo algo novo durante todo o nosso período aqui na Terra. Não tem como a gente ficar limitado, achar, eu aprendi isso aqui, eu exercito, eu pratico. Maravilhoso, só que isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa para baixo aí pra gente entender, principalmente quando a gente começa a ter essa compreensão pela verdade. O Espírito Santo ficará contente
em tomar 5 minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através desse mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que esses minutos trazem, e ele as depositará em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas. E elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém as aceita com seus próprios pensamentos e usa-as para curar. Ou seja, colocar em prática. Onde tem algo para ser curado, a cura está lá. O Espírito Santo está te mostrando isso. Deus colocou essa semente lá. Deus é perfeito na sua criação. Então ele traz lá tudo que você precisa. Os milagres, as dádivas de Deus para sua vida, o seu entendimento. A única coisa que você tem que fazer é aceitar a salvação, é estar para dentro do Espírito, olhar para dentro. Gente, o quanto é desafiador olhar para dentro. Eu acredito que nós muitas vezes ficamos retidos de olhar para dentro pelo medo. Mas será que a gente tem medo da verdade? Já se fez essa pergunta? Pô, eu tenho medo da verdade, que a verdade está onde? Está dentro de nós. Ela não tem como estar fora. Compreende? Ela não tem como estar fora. É leve, tem que ser fluido. Assim, cada dádiva oferecida a ele será multiplicada 1000 vezes e 10.000 vezes mais. E quanto te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste, tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz por um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora da escuridão e não será capaz de esquecer o caminho outra vez. É um caminho sem volta, o caminho da verdade. Quando eu entro lá e realmente eu tomo essa verdade e eu decido acender essa luz, é assim como o sol, que a luz não apaga, não é incerta. Então eu tenho essa chama viva dentro de mim. Então eu me conecto de fato mais uma vez com essa verdade. E caminhos novos que eu descobri, principalmente esse caminho da paz e da verdade, quando eu decido ir nesse caminho, eu não consigo voltar mais. Porque esse caminho da luz, ele é do Espírito, ele é verdadeiro. Quando ele é de verdade, ele não... nada obscurece, ele nada apaga, ele nada vai te afastar. Nada vai te colocar medo. Porque você está no caminho de luz, no caminho da salvação. Maravilhoso isso, viu? Começa estes alegres exercícios com essas palavras que o Espírito Santo te diz e deixas ecoar pelo mundo afora através dele. Eu sou Espírito, um filho de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro. Livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Olha o poder disso aqui, hein? Vamos repetir. Eu sou um Espírito, um filho santo de Deus. Livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro. Livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Expressa através de ti, o Espírito Santo aceitará essa dádiva que recebeste dele. Aumentará o seu poder e devolverá a ti. Então o Espírito Santo de Deus vai... Quando você recebe, você está ciente que você está recebendo essa dádiva de Deus, o Espírito Santo vai manifestar e vai multiplicar isso por 1000 na sua vida. Vai vibrar, vai colocar as pessoas certas na sua vida, os acontecimentos certos, o momento certo, vai te colocar nos lugares certos, mas você tem que estar sensível a ouvir o Espírito, a guiar, deixar o seu corpo ser um instrumento do seu Espírito. E não o contrário, o seu corpo dominar o seu espírito, né? Que a gente vê que quando o corpo domina, quem domina automaticamente é o ego. A gente quase já nem tem falado mais dele, porque a nossa compreensão tem que estar toda, não ignorando o ego, tá? Porque o ego é muito poderoso. A gente não pode dar uma escorregada que ele vai falar, opa, pera aí, volta pra cá que você é meu, bacana. Você é meu. Mas quando eu escolho olhar a luz, a verdade, o espírito, o ego, ele fica murchinho, vai ficando lá no cantinho dele lá, vai ficando, ó. Vai ficando cada vez mais silenciado.
Então a ideia é a gente silenciar o ego cada vez mais. Enquanto a gente começa a silenciar o ego, as coisas parecem que começam a fluir. Hoje oferece alegremente cada período de prática a ele, e ele falará contigo, lembrando-te de que tu és espírito, com ele e com Deus, com teus irmãos e com o teu ser. Escuta a sua confirmação a cada vez que disseres as palavras que ele oferece hoje, deixa-o dizer a tua mente que são verdadeiras. Usa-as contra a tentação e escapa das tuas tristes consequências se cederes a essa crença de que és alguma outra coisa, Hoje o Espírito Santo te dá paz, recebe as suas palavras e oferece-as a ele. O Espírito Santo hoje vai derramar a paz aí pra você, enquanto você saber que você é assim um como ele, você é um espírito também. Você é espírito, e o Espírito Santo de Deus te conecta com o Criador, com Deus, com os ensinamentos, com essa bondade, com essa alegria, com esse ser ilimitado que você é. Você é ilimitado, eu sou ilimitado. Eu não sou fraco, eu sou forte. Eu sou espírito, um filho santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Olha o poder de você ser a luz. Acende a tocha aí que tá dentro de você. Queima, põe pra queimar essa alegria, essa vibração. Que gostoso, que maravilhoso, que poderoso. Gratidão, universo, gratidão, meu Deus. Você sente um alívio quando você tá nessa onda. Eu sei que às vezes a gente volta pra rotina do dia, a gente tem esse momento com nós e a gente se desliga um pouco, né? É tão gostoso quanto a gente tá aqui na lição, tá ouvindo, tá a gente queima, né? Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando dessa ideia, praticando, jogando ela à mente. Porque vai chegar um momento que você vai começar a colocar esses milagres constantemente durante todo o seu dia. E também lá no texto a Luciana falou, né? Uma frase que Jesus falou: seja grato em tudo. Não é só nas coisas boas. Ela traz isso lá claro, né? Ela fala pra gente assim como foi o ensinamento de Jesus. Pô, acordou, gratidão. Aconteceu uma situação diversa, gratidão. Eu tava até conversando com a Elisângela ontem, minha esposa, né? Ela ficou bem chateada. Eu comentei com vocês que deu um temporal aqui. Teve uma situação que até arrancou a porta. Quase arrancou, né? Chegou a deslocar a porta de vidro, que ela é um trilho, é uma cantoneira. Aí a porta fica encaixada dentro, ela corre. E a chuva foi tão forte que arrancou a porta, né? Fora. Só que eu tava falando com ela, falei, pô, às vezes da situação adversa, você tem que ver qual que é o aprendizado. E a porta, ela tem duas roldanas em cima que segura ela. As roldanas já tava ruim, a porta já tava meio quenque. E quando eu liguei pro rapaz, falei, vem cá pra você dar o grau na porta, que aconteceu a situação tal. Ele já olhou as outras, né, que nós temos 3 portas dessa de correr. Ele trocou rodando de uma. Caraca, mas como ficou bom isso aqui, hein? Ele falou, porque essa rodando aqui é uma nova, especial, é disso, aquilo e tal. Eu falei, pô, então vai lá e já trocar as outras. Ele falou, hoje não tem como vir, mas vou vir na segunda-feira e troco pra você. E olha só, foi uma situação... No momento, é uma situação difícil, né? A água vindo ser impotente ali, não tem como segurar, e batendo no vidro, e pá, aquele barulhão, aquela loucura. Mas dali veio uma situação boa. Olha só, né? Eu já vou dar o grau nas portas, vou arrumar, às vezes é isso, a gente tem que estar em constante movimento, olhando, agradecendo, sendo grato por esses pequenos gestos. Sejam gratos em tudo. E eu agradeci, olha só, de uma situação difícil, complicada, desafiadora, veio uma nova perspectiva, deu um renovo. Então tudo é lição, tudo é aprendizado. E ela ficou triste, ela ficou tristinha, né, e tal. Aí ela ficou ontem, até tava sozinha no atendimento. Aí ela falou assim, vou dar uma volta pra dar uma esfriada na cabeça. Eu entendo, às vezes a gente precisa desse momento mesmo. Aí eu conversei com ela depois, é bom, gente, essa solitude é legal, porque ela ativa a nossa conexão com a gente mesmo. Às vezes a gente tá tão agitado, tão movimentado, né, tem tanta coisa ao nosso redor querendo atrapalhar a gente.
E esse momento, quando eu tô sozinho, essa solitude, ela me ajuda a pensar sobre mim mesmo. Gratidão, universo. É top demais. A nossa leitura já tinha acabado, né? Mas eu nem falei pra vocês, mas... Gente, gratidão. Muito obrigado se você chegou até aqui. Maravilhoso demais. Tô muito feliz, eu tô... Cada dia mais conectado, de formas diferentes a gente vai se conectando a esse estudo. Eu sei que talvez eu tô fazendo aqui com vocês, né? Assim, eu sei que tem uma galera que já tá acompanhando aí. E é muito gostoso a gente fazer, só que às vezes parece que é um peso, é uma obrigação, só que cada vez a gente vai se conectando mais com essa energia criadora, com o nosso espírito, tendo esses aprendizados, a gente começa a ter essa percepção já diferente do mundo, de que as coisas vêm para mudar. Só que também é aquele negócio, né? Aconteceu a questão da porta ter saído. E se ela não tivesse saído? Será que eu ia ter percebido? Será que eu ia realmente fazer essa mudança? Então, às vezes, tem coisas que eu já tenho que me antecipar e perceber antes para que eu faça as mudanças que são necessárias. Que senão, às vezes, eu também fico muito preso a uma situação que eu já deveria ter resolvido. Ah, a situação vai resolver por si só. Não vai resolver por si só. Se você não tomar a decisão de fazer a mudança que precisa ser feita, de olhar para dentro de você e tomar isso como verdade e externalizar isso para o mundo, você vai ficar mastigando algumas situações que talvez não era para você estar aí, onde você está nesse momento. Você tem que olhar a porta, o sinal da sua porta quebrando, ou ela já está quase quebrando. E eu percebi isso agora, falando aqui com vocês, que eu, às vezes, se eu tivesse percebido esse lance da porta e tivesse arrumado antes, talvez ela estaria mais forte, mais resistente. Então tem situações que a gente deixa que as coisas aconteçam como a gente espera que o tempo resolva. A gente até vibra, mas não tem a inteligência de escutar a resposta, porque a gente não conecta o nosso espírito. Então mudanças são necessárias também. Gratidão, gratidão universo, gratidão família, gratidão meus leões e minhas leoas. Muito bom estar aqui com vocês hoje, que lição maravilhosa. Ouçam o livro texto também, que o áudio hoje está fantástico, né? A Luciana trouxe uma visão muito legal aí, inclusive o tema Olhar para Dentro. É um tema que muito gostoso, muito leve, eu acredito que vai ser maravilhoso nesse dia de hoje, essa lição para você. Fechou, meus leões e minhas leoas? Só pedir sua ajuda, mais uma vez, é muito importante. Se você gostou desse conteúdo, chegou até aqui, clica aqui embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Se fizer mais sentido ainda, traga seu comentário, né? Expresse. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito aqui, ó. De novo, eu sou um espírito, um filho santo de Deus. Um filho santo de Deus, livre de todos os limites. Nós não temos limites. Seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Você é salvação, você é luz para o mundo. Você é detentor dos milagres, você tem direito aos milagres. Então, se conecte aí, emana isso para sua vida e para a vida dos outros. Fechou, meus leões, minhas leoas? Gratidão, tamo junto, até depois do fim.